Está no ar nosso programa 30 Minutos, hoje com a participação do advogado Moacir Guirão Júnior, que também é diretor da ASISCS, Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que vamos poder dar boas notícias e também não tão boas, né? Porque no seu área, que é o direito, sempre tem quem tem o outro lado que é prejudicado. Exato. Ou tem que cumprir a lei, e é assim que temos que fazer. Pois é. Obrigado, Walter, pelo convite. Eu sempre estou à disposição, quando você precisa, você sabe que você me liga, eu estou aqui em pé e à ordem. Realmente, nos períodos de crise, a gente que trabalha com o direito acaba tendo um aumento do volume de atividade, do volume de trabalho, isso é normal. Que bom. É bom. A curva dos escritórios de advocacia, na sua grande maioria, elas são diferente das curvas dos empresários, né? Então, geralmente, os empresários estão passando por problemas de dificuldade, com relações trabalhistas, fiscais, seja quais forem os problemas, acabam desembocando nos escritórios de advocacia, né? Isso não representa economicamente um aumento financeiro, mas de trabalho aumenta bastante. E, graças a Deus, lá no nosso escritório, a gente não pode se queixar não, viu, Walter? Ainda bem. Eu vejo pela questão trabalhista, primeiro, que já tem um jargão assim que é muito difícil o empregado que entre na justiça e acaba não ganhando alguma coisa. Alguma coisa. Quando não é muita coisa. Pois é. Né? E você faz esse trabalho justamente para as empresas. Isso é. A nossa atividade, basicamente, a gente tem um trabalho prévio, que é uma consultoria, por muitas vezes tentando auxiliar o empresário nas suas atividades, para tentar minimizar, às vezes, os problemas futuros, seja na área do direito do trabalho, seja na área fiscal. Tem que prevenção também. Tem que ter a prevenção, mas por muitas vezes a crise econômica afeta de sobremaneira a empresa, que não existe outro caminho senão a diminuição do quadro de funcionários, né? Historicamente, né, e até dentro das nossas, assim, já tendo uma experiência, a primeira coisa que o empresário faz quando entra no período de crise é suspender o pagamento de tributos. Isso é normal, né? O sócio majoritário das grandes empresas hoje, que é o governo, acaba ficando sem a sua parcela. E a empresa tenta postergar o máximo possível, tenta segurar banco e tudo mais, mas assim, geralmente numa linha, primeiro a parte de tributos, depois vem a parte de mão de obra. O funcionário acaba sofrendo diretamente com o corte, porque a folha de pagamento a gente sabe que é pesado para todas as empresas. Então, de um tempo para cá, a gente tem notado sim um grande aumento do índice de reclamações trabalhistas, e boa parte dos nossos clientes hoje teve uma redução significativa de mão de obra, né? Por isso que a gente tem visto aí essa questão do desemprego muito alto. Terceirizar ajuda? Acho que terceirizar talvez terceirizar o problema, né? Terceirizar o problema. Eu acredito que sim. Responde solidário. Responde solidário, tem um aumento, porque tem a taxa de administração de mão de obra da empresa, né? E também tem que se levar em consideração que a terceirização ela tem os seus critérios, né? São aquelas atividades meio, tem que tomar um pouco de cuidado para não haver uma confusão, de repente contratar uma pessoa que não vai fazer parte da atividade meio da empresa, atividade meio seria manutenção, portaria, conservação, limpeza, esse tipo de coisa. Não dá para a gente, às vezes, de repente, contratar um vendedor como terceiro. Existem alguns casos específicos de terceirização de algumas situações. PJ é usado muito hoje, PJ é usado, é uma contratação de PJ, não se tem o recolhimento de tributos, fundo de garantia, né? E, de uma certa forma, as empresas de tecnologia, por exemplo, usam muito PJ, né? Favorece, o cara tem um alto salário e às vezes isso compromete na folha de pagamento. Então utiliza-se a questão do PJ, mas assim, a terceirização em si... E não pega hoje o PJ? A questão do vínculo trabalhista? Pega. O vínculo trabalhista é basicamente a questão da habitualidade, né? da subordinação. Então foi uma lei sem nexo fazer o... Mas geralmente o cara que usa a PJ, ele já tem... ele não tem o intuito de, quando se desvincular e alegar a questão relacionada ao vínculo de emprego. É normal, é inerente ao mercado dele. Então, geralmente, aquela parte de tributos, recolhe-se tributo sim para PJ, né? É normal. Mas isso acaba englobando dentro do salário e o salário acaba ficando um pouquinho maior, né? Vale a mesma coisa para a MEI hoje? Vale também para a MEI, né? A MEI só que tem que respeitar aquela questão dos R$36 mil ano, né? Então, às vezes, a MEI não é tão utilizada para a terceirização de determinados serviços, e sim mais para o comércio, né, esse tipo de situação.
mas se utiliza muito, né? Hoje tem se utilizado muito a figura da empresa chamada Eireli, né? Uns chamam de Eireli ou de Eireli, que é a empresa de um sócio só. Isso foi um avanço muito grande que se constituiu de uns anos para cá, que você não tem a obrigatoriedade de ter um sócio. Tem alguns requisitos, um dos requisitos é um capital social mínimo com um valor, né, de, salvo engano, 60 salários mínimos. Me corrige se eu estiver falando. E no ano também pode gastar 3 milhões e 600. Isso, aí a questão da tributação dentro da questão. E não, também não são todas as empresas que podem, né? Que podem, tem a questão do objeto. Então, hoje em dia se utiliza muito isso, né? Inclusive tem um projeto grande de modificação do Código Comercial. Acho que eu falei besteira, né? Então, falando aqui, 3 milhões e 600 na verdade é para o Simples, não é pelo Eireli, né? Não, é por conta do faturamento, né, da questão tributária, né? Então agora também tem uma modificação, uma possível modificação do Código Comercial, resgatar o Código Comercial. O Código Comercial existia, foi mantido determinados pontos só do Código Comercial e toda a parte de relação de empresas, empresário e tudo mais foi remetida ao Código Civil. E agora existe uma necessidade de se criar um novo Código Comercial, está em curso aí, em tramitação no Congresso, e acredito que muito em breve já deva estar vigente. E para mim, por exemplo, tenho especialização em Direito Comercial e a minha especialização foi toda feita em cima do Código Civil, né? Então vou ter que me reciclar futuramente com essa nova tendência que vem, com essa nova vertente, né? Você falou em fazer a prevenção. O que você diria para o empresário de ele fazer prevenção? O que seria um ponto básico hoje para começar a pensar nisso? Olha, Walter, aqui acho que cabe um ponto muito importante. Óbvio que o pessoal vai dizer que eu estou falando isso para puxar o interesse para o lado do advogado, mas não é. Eu acho que o empresário hoje que tem o seu crescimento, que tem uma linha grande de funcionários, de faturamento e tudo mais, deveria ter uma sinergia muito boa entre jurídico, contabilidade e a diretoria da empresa, né? Porque às vezes a empresa, por muitas vezes, para tentar se livrar de ultrapassar a questão relacionada ao Simples, com o seu faturamento, acaba ramificando em outras empresas, envolvendo familiares e tudo mais. E existe uma série de procedimentos de organização societária que podem ser feitos. Então, eu acho assim, primeiro, eu acho que a questão de prévia é ter um controle muito grande, principalmente de despeito e receita, né? Ter uma contabilidade muito bem afinada, eu acho que isso conta, é muito importante hoje para a sanidade das finanças da empresa, né? E aí quando eu falo ter essa sinergia entre jurídico e a contabilidade, justamente para evitar problemas que podem, se não antecipados, quando ele virar uma coisa já pontual, por exemplo, uma condenação, uma ação, uma reclamação, ou que o judiciário tenha que intervir, o problema é um pouco maior, né? Então, por exemplo, nas relações de emprego, existem alguns casos que podem ser sanados previamente, por exemplo, um desvio de função ou uma contratação, por exemplo, via PJ, né? Em contrapartida, por exemplo, podem existir relações comerciais entre empresas que geralmente as relações comerciais são feitas por meio de contratos. Esses contratos podem ser discutidos entre as partes. E isso eu acho importante que sempre tenha a participação de um advogado ou até mesmo de um contador para que possa entender. Existe fluxo de caixa para pagamento, as cláusulas contratuais que estão sendo colocadas ali estão a contento. Eu não estou assinando algo que lá na frente possa se tornar contra mim, né? Eu acho que isso daí é importante que a gente tenha. Claro, a gente tem que olhar que hoje boa parte do comércio é formado pelas micro e pequenas empresas, né? Mas eu acho que a partir daí, se essa cultura fosse inserida na cabeça dos micro e pequenos empresários, esses micro e pequenos um dia se tornarão médio a grande empresário e a economia teria um avanço gradativo, solidificado e tudo mais. Hoje também tem muito problema que a gente vai falar sobre a questão do acúmulo de função. Sim. Como que hoje você consegue se prevenir para a questão do acúmulo de função? Aí isso é muito complicado porque a crise afeta a empresa diminui o quadro de funcionários, às vezes aquele serviço que era feito por 2 ou 3 acaba sendo absorvido por 1. Eu acho que isso
é ter um olhar muito globalizado para dentro da empresa, né? E basicamente, aí sim, Walter, consultar um profissional competente, um advogado, um consultor. Tem muitos consultores na área de recolocação que pode, na parte de recursos humanos, que pode dar uma orientação. E eu acho isso muito importante. É ter um profissional que ajude a olhar e dar um prognóstico da empresa. Falar, cuidado, que você seguindo por esse caminho, você pode comprometer a relação de emprego existente entre você e o teu funcionário, né? E isso lá na frente pode trazer um prejuízo muito grande. Muito bem, nós estamos entrevistando o Dr. Moacir Guirão Júnior, que é advogado e é diretor da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos aqui falando um pouco, inclusive, da reforma trabalhista. Até já. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Bem, hoje no nosso programa aqui temos o Dr. Moacir Guirão Júnior, que é advogado. Nós falamos aí sobre os problemas que tem no relacionamento de funcionários e empresas, os problemas que tem, como você pode tentar amenizar esses problemas para não ir trabalhar, quer dizer, para não chegar essa questão na questão judicial. Porque sempre que chega na questão judicial é muito difícil o empregado não levar alguma coisa, né, não ter razão de alguma coisa e vai fazer um buraco grande na empresa. E o problema maior que nós temos agora é sobre a questão da reforma trabalhista. A gente tem ouvido aí as mais diferentes possibilidades que podem acontecer e até as pessoas entenderem e se adaptarem, vai ser grande problema também para os advogados novamente conseguirem conciliar isso e fazer as empresas entenderem, os empregados entenderem e o pior de tudo, né? Fazer com que seja aprovada uma lei lá que não venha prejudicar nenhum lado nem o outro. Você acha que tem possibilidade de fazer uma lei que não prejudique um lado nem o outro? Eu acho difícil, Walter. Uma coisa que eu acho que é até importante, você comentou, né? A gente tem que se prevenir e tentar não judicializar, né? Não levar a questão ao judiciário, né? Infelizmente, o judiciário, na questão trabalhista, ele é paternalista, perdão, ele não é paternalista, ele é muito voltado para a área do trabalhador. Então, é óbvio, economicamente, a pessoa mais fraca dentro da relação e tudo mais, né? Embora a gente que trabalha para a empresa, a gente vê também que hoje em dia essa questão de que o funcionário, é óbvio, né? O funcionário é dependente do salário e tudo, mas a gente tem visto as grandes dificuldades que os empresários têm passado para conseguir manter, cumprir as obrigações trabalhistas, né? Assim, a reforma acho que ainda vai ter algumas discussões e assim como toda mudança vai ter aquela fase de adaptação, né? Então a gente, eu já advogo há aproximadamente 15 anos, Walter, e a gente passou por algumas modificações. Primeiro a do Código Civil, né? Agora recentemente teve a modificação do Código de Processo Civil, e toda mudança ela acaba criando às vezes um vácuo dentro da legislação que tanto o advogado como o judiciário acaba não tendo muito condição de saber como é que casos pontuais podem ser solucionados, né? Mas vale a pena flexibilizar? Por exemplo, assim, meu funcionário ele quer trabalhar e para mim também é bom que ele fique 12 horas e não 8 e que ele trabalhe um dia menos por semana. É uma flexibilização. Sim. Você acha que vale a pena? E você acha que vai dar problema? Porque é isso que está se propondo também, sim, né? Eu acho, então, essa situação são esses vácuos que eu disse, Walter, que a gente só vai acabar tendo consciência com o dia a dia depois da reforma realmente e efetivamente implantada, né? Então, eu acho que muita coisa que está sendo discutida ainda hoje, que vai ser bom pró-empresa, vai ser bom pró-funcionário. O Dr. Reinaldo, que eu estava comentando aqui no intervalo, que trabalha com a gente, ele até fez um vídeo dia desse, fez uma associação de palavras, dizendo que era a deformation trabalhista, né? Que não é bem uma reforma, é mais uma deforma, né? Então eu acho assim, muita coisa a gente vai ter que sentir.
como é que vai ficar a adequação da reforma na relação de trabalho, né? Será que vai ser conveniente a gente fazer o acordo empresa com o funcionário para determinados, por exemplo, a questão relacionada à carga horária, né? Mas será que a gente vai conseguir adequar isso dentro da atividade empresarial? Né? Então, mas quando as duas partes se acertam... Eu entendo que isso deveria ter valor. Né? O que eu ouvi também, por outro lado, é que teria a coação do empresário, por ele ser mais forte na relação, de fazer a outra parte aceitar essa condição. Hoje, o nível de desemprego é tão grande que o funcionário, infelizmente, para ter de sustentar a casa, vai aceitar qualquer coisa. Né? Eu acredito que numa questão de tempo, espero que isso não demore muito, que a oferta de emprego volte a aparecer constantemente, como era alguns anos atrás. Difícil. Eu acho que vai ser um pouco difícil e um pouco demorado, né? Infelizmente. Mas talvez a coisa comece a não ser tão flexível como pretende que se seja. Eu acho hoje, deveria existir sim dentro da relação, no vínculo empregatício, uma certa maleabilidade de contratação, né? Mas a lei trabalhista ela tende a favorecer o funcionário, que, como eu já disse, é a parte mais fraca da relação, né? Então, eu concordo contigo, eu particularmente não vejo problema, mas vamos ver como é que vai ficar a pós-reforma. Eu vi até um caso também essa semana no jornal, que era em relação a empresas de transporte não coletivo, que faz esse tipo das empresas, por exemplo, da GM. Uhum. Aí o motorista... Fretamento. O motorista, ele trabalha das 5 da manhã às 8, né? Aí ele fica parado até às 14 para pegar o pessoal que sai às 15. Ele fica à disposição, né? E aí tem que pagar hora extra para ele também, porque ele não vai ultrapassar as 8 horas. E ele, nesse meio período ele ficou parado. Ficou simplesmente parado na empresa esperando dar o horário dele. Já existe uma série de regulamentações hoje, né, da questão do funcionário que fica à disposição da empresa. Isso tem que tomar muito cuidado. Nós tivemos um caso histórico há muitos anos atrás no escritório, de um rapaz que trabalhava fazendo entrega de jornal para uma empresa distribuidora de jornal, né? Uma empresa grande, inclusive. E ele trabalhava na madrugada, né? Só que geralmente ele ficava durante o dia à disposição da empresa para fazer a retirada e tudo mais, né? Então, acaba dando hora extra, dá o adicional noturno, o horário noturno. Então tem que tomar um pouco de cuidado mesmo. Essa reforma ainda vai dar muito o que falar, viu, Walter? Porque associado a ela tem paralelamente a reforma previdenciária também, que de uma certa forma vai atingir, vai interferir na questão relacionada a emprego, né, e contribuição. Então a gente ainda vai... Onde você botaria o dedo aí para achar que deve mudar alguma coisa que seria mais urgente? Tanto para o funcionário como para o empresário? O que mais afeta hoje? Eu acho que hoje, Walter, o que é necessário, a gente entende que o governo depende da arrecadação tributária para manter as suas contas sãs, mas eu acho que deveria existir uma diminuição da carga tributária incidente na relação de emprego. Acho que o fundo de garantia é um negócio bacana, né? Mas eu acho que o INSS pesa um pouco na folha de pagamento, né? Então eu acho que deveria haver uma diminuição, porque eu entendo que se essa diminuição fosse atribuída às empresas, eu acredito que o empregador teria a condição de gratificar um pouco melhor o funcionário. Hoje, quanto mais se gratifica, mais mais peso em cima da carga tributária da relação de emprego. Eu acho que isso hoje seria talvez uma grande saída para o empresariado, né? Para que o empresariado possa talvez hoje voltar a contratar novamente com a diminuição da carga tributária. Se pensando como o governo jamais vai fazer isso, para deixar de arrecadar, ele nunca vai tomar essa atitude. Infelizmente. Aí já é uma questão, né, de gestão, de talvez estancar aí alguns ralos ou gargalos. A questão da Previdência, a cada dia que passa a gente ouve situações novas que são preocupantes, né? Eu, por exemplo, que ainda tenho tempo para aposentadoria, estou vendo que o que vai me salvar talvez vai ser a Previdência privada, né? Aliás, né, que se fala muito fora do Brasil,
Por exemplo, nos Estados Unidos, o funcionário, a preocupação dele é a contratação, é o quanto ele ganha por ano e quanto ele vai ganhar de previdência privada, né? Porque eles não se preocupam com a previdência pública, né? Eu acho que talvez seja uma tendência que a gente vai ter que seguir no futuro aqui no Brasil também, né? A previdência privada. E vai ter que riscar, do jeito que está cada dia se falando mais em quebrar, a questão da previdência pública é o que está se chegando lá, porque está dizendo, ó, não vai ter, não vai ter, não vai dar e não vai dar. Já não dá hoje. Já não dá hoje, né? Então, como é questão de tempo para chegar nesse Eu acho assim, a Previdência tem uma questão muito peculiar, que são os benefícios, né? Eu acho muito bacana a questão do seguro-desemprego, a questão da pensão por morte, mas me recordo que ano passado foi feito um levantamento que existem milhares de casos de jovens que se casaram com homens mais idosos e tiveram um casamento de 2 a 3 anos, houve o falecimento do companheiro e a jovem com 20, 22 anos recebendo a pensão por morte, né? Então, e não é um número pequeno, é coisa assim de milhares de pessoas, né? Então, um dos pontos que eu acho que alguns benefícios, a Previdência ela tem que ser algo pontual para atender o anseio no caso da necessidade, né? Claro, a aposentadoria você contribuiu para aquilo, mas, poxa, a questão do seguro-desemprego está sendo bastante discutido. O seguro-desemprego é um grande problema para a Previdência, né? Tem a questão relacionada às pensões, né, por morte, por invalidez, tudo. Só que aí a gente entra naqueles conflitos, né, das pessoas que já têm o direito adquirido, tem a questão, os militares que estão contestando que pode haver uma modificação. Eu particularmente não estudei a questão dos militares, só para lembrar, porque eles ganham 100%. Sim. Ainda tem a questão, né, que as filhas que não se casam também têm direito à pensão. Isso. E aí vai. Os empresários já tiveram que assumir a questão dos 6 meses da licença maternidade. Sim. E a semana passada, ou retrasada, teve uma notícia também que um deputado teria entrado com um projeto de lei para dar 3 dias para as mulheres na questão do tempo de menstruação delas. Imagina assim, se vai nessa lei, a gente está falando de reduzir os gastos, de ter menos problemas com o funcionário, para reduzir custo. E vem uma nova lei dessa, aí vai para o caos né, todo mundo fala assim, não, é brincadeira, isso não vai passar e tudo mais, né? O cara que só ganhar uns holofotes, uma matéria e tal. Sim. Mas tudo que está lá é possível. A gente não pode descartar. Eu acho isso, com todo respeito ao nobre deputado, uma aberração, né? Provavelmente o cara que tem uma ideia dessa nunca se sentou do lado do empresário, né? Não é empresário, talvez não tenha conhecimento de todas as dificuldades. Eu sou advogado, auxilio empresários, mas também não deixo de ser empresário, tenho as minhas atividades, né? Eu tenho que administrar o meu escritório, eu tenho alguns negócios meus paralelos, então a gente sabe da dificuldade de manter, né? E a ausência de um funcionário, às vezes, compromete o ciclo da atividade empresarial. Por muitas vezes as pessoas falam, poxa, um escritório de advocacia, às vezes, a ausência de uma recepcionista compromete todo o trabalho interno, porque alguém vai ter que fazer aquela função. Não, a gente tem que ter um pouco de cuidado. A gente tem que entender, é um período às vezes muito complicado para as mulheres, tem mulher que tem uma alteração de humor muito grande e tudo mais, mas acho que as pessoas já estão adaptadas a conviver com isso, né, Walter? E como da mesma forma que essas mulheres são a maioria hoje no país, no mundo, também elas já estão com a maioria dos empregos também. Com toda certeza. A evolução do barulho que ia dar, do buraco, né, dentro de cada empresa, porque a gente está pensando em uma pessoa, mas imagina uma empresa que tem 1.000 funcionários, você vai ter 500 mulheres dentro. Ausentes 3 dias por mês, né? E isso impacta na produção, impacta no resultado final, isso é óbvio, né? Não tem nem como. E a relação para quem trabalha hoje, da questão tributária, a gente ouve muito que tem condições de retomar impostos que foram pagos e que não eram devidos. Tem essa possibilidade, realmente as pessoas estão conseguindo receber? Porque a gente ouve as pessoas dizendo que entram com a ação, mas tem já recebido? Olha, Walter, a gente tem feito alguns pedidos de restituição
A gente sabe que entrar com ação contra o governo é difícil, né? Muitas das situações, das discussões, elas são proteladas até o STF, e o STF tem um espírito de corpo, na sua grande maioria, de beneficiar o governo. É fato isso. E um caso evidente disso foi a desaposentação, que foi uma teoria criada por advogados, para as pessoas entenderem. O cara trabalhou, se aposentou, mas continuou ativo, recolhendo o INSS. Eu tive casos de pessoas que têm praticamente o mesmo tempo de contribuição de INSS após a aposentadoria. Né, cara, trabalhou até 60, quase 70 anos com o registro. E as pessoas entrando, poxa, eu contribuí para o INSS, eu queria que isso fosse revertido para o meu benefício. E aí o STF, em suma, entendeu que aquele recolhimento ia quebrar de vez. Vai para um fundo comum, vamos dizer assim. Você que está trabalhando hoje está contribuindo para aquele que vai se aposentar no futuro e tudo mais. Então, né, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas com relação à questão de restituição tributária, acontece com mais frequência do que a gente imagina. Existe um caso que a gente tem acompanhado muito no escritório, que é a incidência de alguns tributos que recaem da contratação de empresas de operadoras de serviço. Então, a gente tem feito empresas operadoras de saúde, planos de saúde. Então, tem uma cooperativa no interior que é muito forte, vou citar nome aqui na capital ela está com a Unimed, né? Então, a gente tem entrado com algumas ações que existe a incidência de alguns impostos sobre o recolhimento. E assim, entrar, e a própria Unimed também faz parte, e a gente acaba conseguindo a restituição, salvo engano, PIS e COFINS em cima dos recolhimentos que são feitos. Acontece, mas hoje em dia o sistema tributário está tão fechado, Walter, que acho que geralmente quando tem a restituição, está se falando muito a questão da restituição do ICMS sobre a energia elétrica, né? Eu particularmente acho que isso é algo que, se tornar um volume muito grande, vai ser definido de uma forma, a gente chama de recurso de repercussão geral no STF, e com toda certeza. Porque nesse caso da energia elétrica, na verdade, é porque faz recolhimento sobre a parte da transmissão, né? E não do que vendido para o consumidor final, né? Exato, exatamente. Só que eu acho que num dado momento, com o aumento da demanda de devolução, isso vai acabar afetando a empresa fornecedora do serviço de energia. E na hora que bater lá em cima, eu não tenho a menor dúvida. Vai parar. Vai parar. Vai ir contra o contribuinte. Muito bem, doutor. Muito obrigado pela sua participação. É muito importante a gente fazer essa prestação de informações aqui para os nossos telespectadores e trazer novidades. Fico contente da sua participação. Espero que você volte e traga mais coisas boas, viu? Deixa as ruas um pouquinho de casa. Não. A gente até comentei contigo antes, uma outra oportunidade que a gente tiver, eu venho aqui para falar sobre a implantação de um sistema que a gente chama de compliance, é um sistema de integridade dentro de empresas. Hoje a palavra do mercado é transparência, né, Walter? Empresas que prestam serviço para órgãos públicos, empresas que entre si prestam serviços, precisam ter esse sistema de integridade. O que é o sistema de integridade? É basicamente a empresa se comprometer que ela vai agir dentro da legalidade. Não vai maquiar a contabilidade, não vai ter funcionário sem registro, tem compromisso com o meio ambiente, tem compromissos e responsabilidades sociais. Então, isso é um tema muito legal. Inclusive, a partir de 2018, existe uma legislação que já está vigente e nesse ponto, os governos poderão solicitar das empresas fornecedoras de serviço público que eles tenham o programa de integridade. Vamos ver, tem empresa inclusive por aí sendo contratada sem certidão, inclusive aqui em São Caetano. Vamos ter notícias em breve aí. Não pode. Obrigado pela sua participação. Não esqueça que pior do que não ler jornal, ele é apenas um jornal, por isso leia o jornal ABC Repórter. Até mais.